Margarida Davim acha estranho que se discuta tanto o tema da imigração e pouco se fale do pacote laboral. Helena Garrido sublinha a demora da Justiça em fazer buscas numa investigação sobre a TAP. Miguel Morgado defende que o reconhecimento por Portugal do Estado da Palestina nas atuais condições vai fazer escalar ainda mais a violência de Israel. E Henrique Monteiro aplaude Isaltino Moraes pelos vitupérios dirigidos a André Ventura. São estes os temas desta semana dos comentadores com Nuno Ramos de Almeida, Paulo Cardoso e Pedro Tadeu. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores, um bocadinho atrasados, tivemos muito que fazer durante este fim de semana, que isto há aí trabalho, mas mesmo assim a tempo de abordarmos alguns dos temas da semana. Vamos começar por umas declarações de Margarida Davim, que, como eu expliquei no início, acha estranho não se andar a discutir o pacote laboral. Vamos ver. Já é mais interessante a reação do governo, que agora se vê na contingência de ter de explicar ao líder da oposição, André Ventura, que existem regras democráticas, que existe uma coisa chamada Presidente da República, que aliás é um cargo ao qual se vai candidatar, que tem poder de veto, que existe um Tribunal Constitucional, e tem de explicar isto a André Ventura, depois de o próprio governo ter avançado com coisas que vários especialistas diziam que eram inconstitucionais, portanto não foi por falta de aviso, depois de ter feito uma lei sem ouvir, por exemplo, as associações de imigrantes, e portanto o Governo, às segundas, terças e quartas, alimenta a retórica anti-imigração do Chega e está ao lado de André Ventura, e depois às quintas, sextas e sábados lembra a André Ventura que afinal há regras que têm que ver com as balizas da Constituição, por exemplo, e que neste caso o Governo tem de recuar em pelo menos alguns pontos que foram notados pelo Tribunal Constitucional como sendo inconstitucionais. Mas isto é interessante, porque enquanto nos entretemos com este circo em torno da imigração, há outras coisas que ficam por debater. Por exemplo, o pacote laboral, que continua praticamente ausente do debate público parlamentar, apesar de ser uma coisa que vai impactar na vida, diria que quase todos os trabalhadores em Portugal, e portanto uma coisa com um impacto muito grande, que parece não ter grande relevância política para ninguém. Teve muita relevância no verão, quando se falava da amamentação e luto gestacional, agora que se estão a falar de uma série de outras medidas que impactam muito diretamente, por exemplo, com a facilitação de despedimentos ou com o aumento da precariedade e dos contratos a prazo. Isso parece que não é um tema, e pronto, e é assim que está. Sim. Não é assim que estamos, a imigração serve para tapar. A discussão sobre a imigração serve para tapar aquilo que se está a fazer à volta da legislação laboral, que aliás, ignorando olimpicamente a manifestação de há uma semana, que teve muita gente a participar. Eu acho que essa nuance que tu fizeste é importante, porque o que está aqui em causa não é que a imigração tenha menos honras e Sim. importância do que a questão do pacote laboral. É que a forma como o governo a faz não é uma forma honesta. É fazer dos imigrantes uma espécie de alvo que são culpados da crise da habitação, como da questão da segurança, como do excesso de, enfim, de gente nos serviços públicos e manter os imigrantes nas mesmas condições. Porque isto é um dado importante que as pessoas esquecem de dizer, isto é, se os imigrantes não estivessem a trabalhar em Portugal, muita coisa não funcionava. E, portanto, eles vão continuar a trabalhar, mas vão continuar a trabalhar sem direitos e indo de uma forma que não é regularizável e, como tal, com salários abaixo, que é também um objetivo do pacote laboral. O objetivo do pacote laboral sempre foi, desde a primeira reforma do pacote laboral, agravada pelo governo de Passos Coelho, de arranjar uma forma que os trabalhadores não pudessem lutar por condições dignas de vida e justas de trabalho, porque cada vez mais sobe a parte do rendimento que é dado ao capital e cada vez mais desce a que é dado ao trabalho. E neste caso, o governo propõe coisas perto da inconstitucionalidade, e por aqui me fico numa primeira questão. Isto é, a Constituição diz explicitamente que é proibido o despedimento individual. Quando o governo
permite que um trabalhador que é provado que o despedimento não é por justa causa, não regressa à empresa, está a permitir o despedimento individual. E é isto que está a dizer, de alguma forma, a Margarida Davim, ao dizer que temos aqui um pacote com grandes consequências na vida das pessoas todas. E o que é que se vê o governo? A fazer rusgas no bairro de Arroios, supostamente para apanhar os grandes culpados de todas as crises, que são os imigrantes. Aliás, o que os imigrantes estão a passar, ou aliás, a vinda dos imigrantes para Portugal é também um contributo para a degradação das condições laborais de toda a gente, porque a verdade é que grande parte deles vem porque aceita salários mais baixos do que é normal aceitar para quem já cá trabalha há uns anos, e, portanto, permite aos empregadores manterem, sobretudo em áreas como a restauração, etc., salários muito mais baixos, apesar dos lucros terem subido bastante, nomeadamente por causa do turismo, por exemplo, que é um fenómeno que sucedeu nos últimos anos. Em vez de... Até houve escolas de formação de hotelaria, onde saíram profissionais qualificados, etc., etc., mas o patronato foi preferindo empregar pessoas que vêm de fora e que aceitam salários mais baratos. E há, portanto, aqui um paralelo entre a exploração laboral do imigrante com a exploração laboral de quem cá nasceu. Isso resolve-se com direitos sociais e políticos para os imigrantes. E esta legislação laboral vai, no fundo, atingir também os imigrantes, porque permite, nomeadamente, o despedimento discricionário, porque a questão do despedimento individual é porque permite... Basta não gostar da cara da pessoa para conseguir obter um despedimento se as coisas forem por esse caminho. Sendo que, digamos, há depois aqui uma contradição, que é, estamos numa situação em que o desemprego está bastante baixo em relação àquilo que foi no passado. Portanto, não há, pelo contrário, as empresas têm dificuldade em contratar, sobretudo em algumas áreas. E esta legislação, o que aponta é para degradar ainda mais a oferta de emprego, porque é para permitir que se pague menos salários. Depois, ao eliminar a contratação coletiva, que já está muito degradada desde o tempo do governo de Durão Barroso e de Bagão Félix, em 2002, 2003, quando fizeram a primeira aglomeração da legislação laboral à moda da União Europeia, isto que se está a fazer é reforçar ainda mais essa vertente da legislação laboral e tentar que os sindicatos acabem por não servir para nada, a não ser para assinar uma vez por ano um acordo de concertação social que é dominado pelo patronato. E, portanto, isso parece-me de facto que precisa muito ser combatido, porque será uma grande parte da população que vai ser afetada por isto. Paulo, eu apontei esta ideia do paralelo que existe entre a exploração da imigração e a exploração do trabalhador que já cá estava. Tu estás de acordo com esta ideia? Esta nova renegociação da lei da nacionalidade e da lei dos estrangeiros que o Chega e o Governo estão a fazer, no fundo, não tem o mesmo cheirinho de exploração do mais desfavorecido que o pacote laboral? Há aqui, primeiro, logo esta confusão que se faz, ou esta mistura, esta grande misturada que se tenta fazer entre a lei dos estrangeiros e a lei da nacionalidade, que não é a mesma coisa, que tem, obviamente, impactos muito distintos, mas que depois acaba por reforçar, sim, esta política, este programa do governo, que é de ataque aos mais vulneráveis, para que os patrões possam continuar a empobrecer os trabalhadores, tão mais manipuláveis, com menos protegidos estiverem. E, obviamente, esta discussão da lei dos estrangeiros e que, enfim, já depois deste veto presidencial e já depois do Tribunal Constitucional ter declarado 5 normas, portanto, inconstitucionais, ter chumbado 5 das normas que estavam a ser previstas numa fase inicial, na primeira versão, essas mesmas normas vão exatamente ao encontro daquela que é a vontade de tornar estes contextos muito mais vulneráveis, porque, obviamente, quando se atinge aqui a questão do reagrupamento familiar e quando, a partir daí, também se tentam criar uma série de pressões sobre estas pessoas e, eventualmente, até tentar pressioná-las, portanto, reforçando aqui esta questão da pressão, pressioná-las para que ajam de determinada forma, para que estejam numa posição
ainda de maior subserviência, acenando com esta possibilidade de depois poderem eventualmente até trazer a família. Portanto, com mais nós dificultamos estas possibilidades de existência, de vida digna, de trabalho, mais margem estamos a dar para que pessoas nestas circunstâncias sejam manipuláveis e possam, naturalmente, acabar por cair numa série de redes de criminalidade que têm como única função, única proposta, oferecer aqui uma série de facilidades para dificuldades que estão criadas pelo sistema. E, obviamente, é importantíssimo que prestemos atenção a estas alterações à lei laboral, porque, como muitos de nós temos apontado, estamos aqui a falar do novo Código de Trabalho, praticamente, porque são mais de 100 alterações e que têm justamente uma das regras ou uma das alterações que está aqui prevista é justamente para facilitar o despedimento, para a seguir as próprias empresas terem uma facilidade em recorrer ao outsourcing. Portanto, tudo isto está a acontecer como se fosse muito normal e como se não houvesse também, eu também acho que é muito o sinal destes tempos, como se não houvesse oposição a fazer a todos estes avanços. Mas acho que é um indicador positivo, portanto, quando se refere aqui que não estamos a dar importância, acho que, enfim, a esquerda está a dar importância, os sindicatos estão a dar importância e é importante que continuem a dar e que, mais do que isso, que nós consigamos reverter todos esses atropelos que estão a acontecer aos direitos dos trabalhadores e que depois acabam por fazer com que o trabalho e com até o caminho que estava a tentar-se fazer para a agenda digna, que seja completamente eliminado, portanto, que seja apagado todo esse processo e que está-se a tratar o trabalho como uma mercadoria e isso não é de todo admissível. Sendo que a agenda digna era mais digna, mas não era assim tão digna como isso, acho eu. Não era, mas é um caminho. Mas é um caminho. Eu acho que é um caminho. É melhor do que se apresenta agora, sim senhor, sem dúvida. Pois, e é melhor aquilo, sempre é um começo, sempre é um ponto de partida e só a palavra dignidade para mim já é um princípio. Muito bem, vamos mudar de assunto. A Helena Garrido, surpreendida com as buscas que foram feitas a uma investigação que a Polícia Judiciária está a fazer na TAP, voltou a sublinhar a questão da demora da justiça quando os processos são complexos ou muito mediáticos. Aqui, eu diria que aqui o que nos causa maior perplexidade é o tempo que o Ministério Público levou, desde que anunciou em janeiro de 2023 que ia abrir um inquérito sobre este caso, até à iniciativa que tomou agora. Não sabemos se fez alguma coisa no entretanto. Nestes 2 anos e 8 meses que passaram, não é? Aconteceram imensas coisas, como nós sabemos. Demitiu-se a secretária de Estado, que tinha sido administradora da TAP, demitiu-se o ministro, Pedro Nuno Santos, demitiu-se o secretário de Estado, há uma auditoria da Inspeção-Geral de Finanças, há uma comissão parlamentar de inquérito, passaram 3 governos, portanto já vamos no 3º governo, desde que isto aconteceu, 2 iniciativas para privatizar a TAP, é preciso lembrar que antes que estava a decorrer o processo de privatização da TAP quando António Costa se demite e agora está a decorrer outra. E depois a coincidência infeliz destas buscas ocorrerem no dia seguinte à publicação, que foi ontem à noite, à publicação do caderno de encargos da TAP. Claro que nós sabemos que os tempos da justiça, estamos sempre a ouvir isso, que os tempos da justiça são os tempos da justiça. Mas o tempo que isto leva conduz a mudanças, com a volatilidade ainda por cima que vivemos nos tempos atuais, não é? Conduz a mudanças que podem prejudicar depois as investigações e no final não se fazer justiça. Paula, a justiça é demasiado lenta para os tempos que vivemos? A justiça sempre foi bastante lenta, infelizmente, e não é por acaso que o dizemos repetidamente, mas acho que era interessante até pegarmos aqui numa série de comentários que já fomos fazendo sobre o timing destes tempos, não é? Porque o tempo da justiça parece estar a tornar-se o tempo das campanhas eleitorais, porque
timing deste tipo de operações tem sido no mínimo questionável. Estão aí as autárquicas e importa desviar as atenções uma vez mais com manobras judiciais, buscas e mais buscas, notícias e mais notícias, enfim. E no final a montanha continua a parir ratos e para mim é esse o problema principal, não é? Obviamente é importante que se investigue, naturalmente, mas mais do que 2 anos depois deste escândalo, é no mínimo surpreendente, pelo menos para mim, ouvir falar de buscas envolvendo trocas de e-mails, quando já em 2023 andavam para ir a circular algumas trocas de e-mails que, inclusivamente, vieram desmentir aquela que tinha sido a versão inicial de Pedro Nuno Santos e do seu secretário de Estado. Portanto, foram e-mails, foi o conteúdo de e-mails que permitiu justamente comprovar que sabiam dos termos da indemnização a Alexandra Reis. Portanto, se em 2023 já tínhamos estes e-mails, que novos e-mails são estes que temos agora ou que estão aqui no centro desta nova operação? Não sei, mas eu teria interesse em saber, mas parece-me também, ou pelo menos fico com a sensação, de que a falta de um escândalo envolvendo o atual secretário-geral do PS venham de lá os fantasmas que envolvam os antigos, ou o antigo, enquanto as vivas da vida continuam por aí, sendo que, no meio disto tudo, reforça sempre a ideia de que são todos iguais e de que nada se aproveita, e este tipo de narrativa, este tipo de pensamento, este tipo de timing apenas serve uma das forças que está a ganhar cada vez mais força com o apoio destes tempos da justiça também. Sim, de fazer estas buscas 2 anos depois. Uma das coisas que a Helena Garrido não disse ali é que também mudou, ao longo destes 2 anos, o próprio Procurador-Geral da República. Portanto, agora é Amadeu Guerra, antes era o Cília Gago, e se calhar houve qualquer coisa que mudou também na avaliação dessa investigação. Mas independentemente disso, se calhar há dados novos que desconhecemos, de facto há também coisas que eu acho muito estranhas. Como é que as averiguações preventivas que supostamente iriam resolver o problema destes casos muito mediáticos terem alguma aceleração na apreciação da justiça para ver se valia a pena ou não seguir com o processo formal até que é mais complexo e mais lento? Como é que a Spinum Vive, os cimentos do Luís Montenegro lá para a construção da casa dele e mais a própria investigação a Pedro Nuno Santos, todas as averiguações preventivas, afinal demoram tanto tempo também, não é? Porque também a Spinum Viva já vai com 1 ano e meio, para aí, não é? E portanto, é de facto algo, e sobretudo, se então as coisas têm que demorar, admitamos que sim, que há processos no Código de Processo Penal e na forma como se fazem as investigações que obrigam a que isto seja muito demorado, embora acho muito estranho, de facto, haver buscas sobre uma coisa que toda a gente conhecia há já 2 anos, mas enfim, como a Paula estava a dizer, mas então ao menos guardem a informação e não a ponham cá fora para não estar a provocar constantemente estas desconfianças em relação à justiça. É de facto a gestão da imagem da justiça em Portugal está a arruinar a credibilidade das instituições e o próprio regime, porque, como a Paula estava a dizer, está à força a quem diz que é contra o sistema, embora também faça parte dele, e bem. Nuno. Eu queria dizer, primeiro tenho a impressão que a averiguação preventiva a Pedro Nuno Santos acabou. Isto é um processo. Sim, esse acabou. É um outro processo. Mas aquilo que me parece extraordinário é que sempre que vai sair qualquer coisa de Montenegro, ou que haja um tempo eleitoral, saia qualquer coisa de Pedro Nuno Santos. E achei muita graça porque. Para manter o equilíbrio. Não sei se é para manter o equilíbrio ou se para não valorizar demasiado alguma coisa, mas achei muita graça que na primeira página do Expresso havia esta notícia e depois havia o desenvolvimento, e na parte de baixo lá estava em metade da página a questão de Pedro Nuno Santos. Portanto, que aqui parece-me importante é que estas coisas sejam apuradas Claro. e as averiguações preventivas não podem acontecer para que as coisas não sejam apuradas. Há muito tempo, porque aliás esta coisa do betão está noutro processo. Creio que não está diretamente no processo da Spinum Viva, está num processo relacionado com o facto do escritório de advogados onde participava Luís Montenegro ter tomado um conjunto de posições da Câmara que lhe pagava contra a Câmara que lhe pagava a avença, contra os serviços da Câmara, em relação
a uma obra que uma determinada construtora derrapou mais 12 milhões de euros o orçamento. E parece que há uma regra que diz que até um determinado nível a Câmara é responsável, a partir desse nível a construtora é responsável por essa derrapagem. Acontece que esta construtora é supostamente a construtora que vendeu o betão para a construção da casa, a outra construtora para a construção da casa do Primeiro-Ministro. E a outra construtora faliu e não terá pago o betão, dizendo a esta construtora do betão que era outro betão que eles não pagaram. E depois há o problema da faturação desse betão, porque aquilo que havia suspeitas da investigação é que esse betão tinha sido fornecido a um preço irrisório ou nulo, e portanto tem que se confirmar isso. Portanto, quanto mais depressa se confirmarem todos os dados de investigação, mais depressa, caso o Primeiro-Ministro seja inocente, é inocentado e saímos disto. Se for culpado de qualquer coisa, mais depressa se resolve as coisas. Portanto, estou de acordo com vocês que este clima tem um interesse particular para alguns protagonistas que alimentam-se disso para dizer que os políticos são todos iguais, esquecendo a sua dose, embora muito jovens, de gente que já tem uma série de processos pelas coisas mais ou menos escabrosas. Sim. Um dos temas escabrosos dos últimos tempos é aquilo que se passa na Palestina. Portugal, como é sabido, entretanto, juntou-se a outros países e reconheceu o Estado da Palestina numa tentativa de pressionar Israel, mas, entretanto, vários comentadores da direita e também políticos da direita têm feito uma grande ginástica para achar que isto foi muito má ideia. Um dos casos é Miguel Morgado. Israel, assim que entrasse em Gaza, esta catástrofe humanitária era inevitável. O ponto agora que se coloca é... Para fechar, Miguel. Estes atos são desproporcionados. Eu não tenho quaisquer dúvida que as Forças Armadas israelitas já cometeram crimes de guerra. Não tenho qualquer dúvida. É impossível a tensão a que os soldados são expostos num ambiente daqueles sem que se tenham cometido excessos. Não tenho qualquer dúvida. E isso tem que ser averiguado. Agora, avançar para estas proposições moralmente tão edificantes, sem considerar o horror que é o Hamas, o que fez à população de Gaza, o que fez no 7 de outubro. E nunca esquecer que esta guerra já podia ter terminado há muito tempo se o Hamas se tivesse rendido e tivesse entregado os reféns. E, portanto, não haver nenhumas garantias de que o Hamas deixa de fazer o que vai fazer só vai conduzir a um desfecho. E com isto termino. O objetivo é que haja paz entre palestinianos e israelitas. A meu ver, e aí eu estou com o governo português, que aliás é um consenso entre o PS e o PSD há muitos anos, só poderá haver paz com o reconhecimento de dois Estados. Israel de um lado, como Estado judaico, e a Palestina. Neste momento, Israel não reconhece a Palestina e lamento, os palestinianos não reconhecem o Estado de Israel. Portugal reconhecer, para todos os efeitos, é irrelevante. Só que o que isto vai fazer é que, tal como o Hamas agora diz aos palestinianos, vêm como compensa usar a força, a violência e o terror, os israelitas vão pensar exatamente a mesma coisa. E, portanto, Israel vai agora caminhar para este cerrar de trincheiras, para uma visão política cada vez mais catastrófica também, que é de caminhar para aumentar os colonatos na Cisjordânia e, se este governo continuar, anexar até provavelmente uma parte do território. E será um desastre para toda a gente. Nuno, que dizes tu sobre esta análise de Miguel Morgado a esta decisão de Portugal reconhecer o Estado da Palestina? Eu não sei por onde é que começar. A primeira, não é verdade que os palestinianos não tenham reconhecido Israel. A autoridade palestiniana nos acordos de Oslo reconheceu a existência do Estado de Israel. Portanto, isso não é verdade. Portanto, o representante legal dos palestinianos reconheceu isso. Segundo aspecto, também não é verdade que o Hamas não tenha admitido reconhecer o Estado de Israel. O Hamas também admitiu na possibilidade, na existência de outras condições políticas. Agora, quem não reconhece a existência dos palestinianos é Israel, que os pretende massacrar, os está a matar e pretende expulsar as populações palestinianas da zona da Israel e da Palestina, dizendo que a terra é nossa, disse isso o primeiro-ministro na semana passada, o primeiro-ministro israelita, e não vai haver nenhum Estado palestiniano.
E, portanto, os 7 milhões de palestinianos que lá residem, que são superiores ao número dos judeus que lá residem, apesar de todas as expulsões de palestinianos, não têm direito para Israel a existirem. Não têm direito a terem a sua pátria. Depois há um outro problema. Esta história não começou a 7 de outubro. Esta ideia de que o problema é 7 de outubro e o Hamas tende a escamotear que temos uma guerra com mais de 75 anos, quando em 1917 as autoridades britânicas, na célebre declaração de Balfour, disseram que aquilo era um Estado para os judeus eram 4% da população. Provavelmente os palestinianos que agora estão a ser expulsos são descendentes dos judeus ou de muitos judeus que lá estavam, porque as populações são as mesmas, mudam de região, e de facto os judeus que lá estão são gente que veio da Europa e aquilo é um projeto colonial. Agora, vamos mandá-los embora ou não? Já passaram 75 anos? Não. Mas tem que haver um Estado palestiniano, ou tem que haver uma solução em que cada pessoa naquele território tenha direito a um voto e possa determinar o futuro. O que é que fez Portugal? Portugal fez muito pouco, porque a questão é forçar Israel a parar o massacre. E isso significa acabar com os negócios, significa tirá-los das competições desportivas, significa tirá-los de tudo o que seja intercâmbio internacional e fazer notar ao governo de Israel que a continuação do massacre e do genocídio não pode acontecer. E o que se tem feito é exatamente fechar os olhos a isso e falar do direito de Israel a defender-se, que maus são os Hamas, depois dizer quem é que são, e com isto acabo, quem é que são os bons representantes palestinianos ou outros que vamos arranjar. Ora, isso é um problema dos palestinianos, não é um problema... Infelizmente, quem negocia por Israel é este governo de assassinos. E, portanto, enquanto os israelitas não o correrem, é com esse que vão negociar. Aliás, Israel, quando negociou com os britânicos ficar com o território, eram considerados terroristas e assassinos porque faziam atentados à bomba, mas foi com esses que os britânicos tiveram que negociar. E, portanto, esta questão só se vai resolver quando acabar a guerra, certamente, mas dizer que a violência compensa se houver paz para os palestinianos é preciso meter lado. Eu gosto de uma parte do argumento dele que também acho brilhante, que é a IDF, portanto, as Forças Armadas de Israel, cometem crimes. Pois. O governo de Israel comete crimes. Pois. Mas então não vamos reconhecer o Estado da Palestina porque eles continuam a cometer crimes. Então, mas se eles já cometem crimes... E depois comparando este argumento da escalada, que estamos a provocar a escalada da violência de Israel sobre a Palestina ao reconhecer o Estado palestiniano, comparando isso com a argumentação apresentada sobre a guerra na Ucrânia e a escalada da guerra em relação à Rússia, também, de facto, é uma duplicidade de critérios absolutamente inacreditável. Já agora, é bom sublinhar que nesta Assembleia Geral da ONU houve uma quantidade enorme de delegados que pura e simplesmente se foram embora para não ouvir o Sr. Netanyahu e que ele mostrou um mapa que tem que claramente, aliás, repetindo o que fez na última sessão também na Assembleia Geral da ONU, claramente mostra o que ele quer fazer, dominar completamente a Palestina e não só a Síria e o Líbano, ou pelo menos parte da Síria e parte do Líbano. E, portanto, os objetivos que ele tão claramente mostra e que tanta repulsa provocam em grande parte do mundo, certamente na maior parte do mundo, tem que ter, de facto, ações mais enérgicas e mais, mesmo que sejam algumas simbólicas, como esta, mas quer dizer, cada passo que se dá para condenar aquilo, certamente fará com que alguma coisa se avance para uma solução correta deste problema. Paula, também gostaste das declarações de Miguel Morgado? Olha, ainda bem que Miguel Morgado não duvida dos crimes de guerra cometidos por Israel. Acho que ainda há esperança de que talvez consiga reconhecer a existência de um genocídio na Palestina, mas talvez não o faça por não reconhecer justamente sequer que existe Palestina, visto que confunde o Estado da Palestina com a Hamas. Portanto, na declaração dele isso para mim fica evidente. Aliás, esta redução que ele faz dos crimes contra a humanidade que estão a ser cometidos por Israel, reduzindo os excessos de soldados que estão sob tensão, não é? Isto é branquear uma política que é genocida. Portanto, isto não é fruto de soldados que estão sob tensão. Há uma política que pretende o extermínio da Palestina e dos palestinianos.
Depois, sugeri também, mais uma vez, esta equivalência entre Estados, não é? Dizer, então, mas Israel não reconhece a Palestina, entretanto, o Nuno já explicou esta parte da questão da Palestina, que também não reconhece Israel, é ignorar toda a política de desumanização total dos palestinianos, que está a ser orquestrada por Israel a nível internacional, portanto, com a cumplicidade internacional. Portanto, não é só a máquina de guerra, mas tem sido também uma máquina mediática muito ativa nesse sentido. Portanto, não esqueçamos que nessa linha da desumanização, as palavras que têm sido utilizadas, nomeadamente em relação às crianças, não é? Em que já se disse que de um lado há crianças luz, do outro lado há crianças das trevas. Portanto, tudo isto tem sido a política de Israel. Portanto, não há, efetivamente, aqui Estados em peso de igualdade, portanto, é completamente desonesto se quer tentar fazer aqui algum tipo de comparação. E depois, mais uma vez, só para sublinhar, até porque estamos aqui a falar das Nações Unidas, o presidente da Autoridade Palestiniana, o Mahmoud Abbas, esteve também discursou por videoconferência e voltou a sublinhar que o Hamas não representa o povo palestiniano. Portanto, esta insistência de Miguel Morgado e de outro tipo de comentadores a trazer para aqui, a tentar reduzir a Palestina à atuação do Hamas, é completamente desonesta e ignora a existência da autoridade palestiniana. Portanto, não é Miguel Morgado, nem são os outros comentadores que vão dizer quem é que representa de facto o Estado palestiniano. E o líder, também assim, só para terminar, o líder da autoridade palestiniana também lembrou a importância que tem o reconhecimento, por mais que Miguel Morgado considere que até é irrelevante, o reconhecimento, obviamente, por parte dos Estados tem um impacto naquela que é a capacidade de resistência da Palestina a esta presença, a esta ocupação e a continuidade deste genocídio. Muito bem, vamos ao nosso papel selado. Trago aqui um artigo de um ex-diretor do Expresso, um artigo escrito nesse jornal, o Henrique Monteiro, que faz um grande elogio a Isaltino Moraes, presidente da Câmara de Oeiras, por se ter atirado a André Ventura, elogiando o título do artigo, aliás, é O Andrezito levou uma coça, elogiando o tom com que Isaltino Moraes colocou nas redes sociais um vídeo para atacar o líder do Chega. Isaltino Moraes é apoiante do almirante Gouveia e Melo. O André Ventura acusou Gouveia e Melo de se dar com o pior de Portugal por lá ter Isaltino Moraes a apoiá-lo. Mas aqui Henrique Monteiro elogia o tom com que foi usado, o tom que foi usado por Isaltino Moraes, citando algumas frases. Estás nervoso, Andrezito? Estás habituado a intimidar jornalistas e adversários? Achas que metes medo? Ora bem, o que diz o nosso pequeno ditador, aquilo não são apenas ameaças a mim, são ameaças à liberdade e por aí fora. E, no final, ele apela que os políticos tenham mais comportamentos deste tipo em relação a André Ventura para ver se o metem no lugar. Isto recorda-me também o debate desta semana na Assembleia da República, em que o Filipe Melo do Chega se começou a tirar beijos ou a mandar calar Isabel Moreira. Por outro lado, o Pedro Frazão pôs uma queixa contra Hugo Soares por alegadas ameaças de agressão. E, finalmente, a dirigente do PAN foi queixar-se de que também tinha sido alvo de insultos inaceitáveis. E, portanto, há aqui uma degradação geral da linguagem política que o Chega trouxe e que agora, pelos vistos, começa a ser elogiável utilizar-se a mesma linguagem, o mesmo tipo de argumentação para combater o Chega. E isso preocupa-me. Eu até acho muito bem o que Isaltino disse, aquilo, ao princípio, aquilo até de facto é agradável, mas se nós começarmos a pensar que deixamos de discutir os assuntos que realmente interessam às pessoas, deixamos de discutir as políticas, deixamos de discutir as medidas do governo, deixamos de discutir as prioridades que as pessoas têm para a sua vida e passamos a vida a discutir os insultos uns dos outros, eu receio muito bem que isto não vá por bom caminho. Se, digamos, as pessoas que se sentem do lado respeitável da nação começam a portar-se como os arruaceiros da nação, ficamos um país de arruaceiros e não creio que isso vá trazer benefícios, a não ser para os próprios arruaceiros.
Enfim, era só esta observação que tinha a dizer, mas se calhar vocês não estão de acordo comigo. Nuno. Eu acho que é uma parte interessante que diz o Isaltino Moraes, que é quando ele explica que não é normal a frase de André Ventura ao dizer que se ele estivesse no governo, Isaltino Moraes estava na prisão. Que eu saiba, uma das bases da democracia é a existência de separação de poderes, que é uma coisa que, pelos vistos, André Ventura finge não querer perceber, nomeadamente quando diz que eu não recuo em relação à lei da nacionalidade, o Tribunal Constitucional vale o que vale, a vontade dos eleitores de Chega é mais importante e, portanto, eu não recuo. O que, aliás, é uma coisa um pouco exagerada, porque já sobre o novo banco ele conseguiu três votações diferentes no mesmo dia. Portanto, não sei se recuou ou se deu voltas. Eu sou uma pessoa otimista. Registrei umas declarações de André Ventura sobre o facto do beijo não ser dirigido a Isabel Moreira, mas a Rui Tavares, como uma assunção por parte de um partido de extrema-direita de que as questões da homossexualidade não devem ser julgadas e que caso o secretário da mesa quisesse beijar Rui Tavares, não era por isso que o Chega lhe ia pôr nenhum processo. Portanto, como sou otimista, registrei que há aqui alguns progressos em relação ao respeito das tendências de cada um. Paula, não achas que a linguagem política degradada acaba por favorecer o Chega, mesmo quando é assumida pelas outras forças políticas? Não tenho dúvidas sobre isso, não tenho dúvidas sobre isso. Aliás, eu começo por dizer, pronto, que me ri bastante, como muitas pessoas, com o vídeo de Isaltino Moraes, e acho que resultou num bom conteúdo para as redes sociais, mas é sobre isso que estamos a falar, redes sociais. Defender que se trata, como Henrique Monteiro diz, de um relevante serviço prestado à pátria e que deve inclusivamente ser atenuante perante contas que ainda possa ter de prestar a justiça, quer dizer, revela bem o deserto político em que andamos e a degradação a que te referias, não é? Mais uma vez, eu achei graça, achei que disse muitas verdades, nomeadamente a questão que o Nuno apontou, de que se eu estivesse no governo mandava-te prender, não é? Portanto, ele é o faz tudo, mas não é descendo o nível que se combate o baixo nível, não é? E a política não pode ser isto, não pode. E é importantíssimo que nós consigamos elevar a discussão, trazendo efetivamente os temas e dirigindo, controlando aqui a narrativa, porque eu acho que um dos grandes problemas também dos tempos que estamos a viver é que andamos muito na reação ao Chega, também obviamente em função daquela que tem sido a cobertura mediática da agenda do Chega e que obriga e depois a uma série de reações, mas é mesmo importante que consigamos combater esse movimento, trazendo as pautas, aquelas que são os temas que têm de estar na ordem do dia, sem estarmos aqui atrás de vídeos de exaltinos e enfim, dos beijos, que entretanto o Rui Tavares já disse que o Filipe Melo não faz o seu género, enfim, e depois andamos nisto. Eu já agora gostava, a propósito do que o Nuno disse sobre o Isaltino Moraes e sobre o André Ventura, quando o André Ventura diz que metia na cadeia o Isaltino Moraes, é bom lembrar uma coisa, o Isaltino Moraes cumpriu pena, foi condenado, cumpriu pena e tem direito depois de sair da prisão a ter a vida que entender, já pagou a sua dívida à sociedade, a não ser que apareçam casos novos ou qualquer coisa de estranho, mas que eu saiba, até agora não houve nada à volta dele. Portanto, há também, digamos, uma ideia subjacente àquilo que André Ventura diz, além de confundir os poderes executivo, legislativo e da justiça numa amálgama que é muito perigosa, porque é de facto uma antecâmara para o autoritarismo e, por sua vez, é uma antecâmara para a pura ditadura, mas, independentemente disso, há uma visão de André Ventura sobre quem comete um crime que não tem que ser definitivamente afastado de toda a atividade social. O que não parece, no século XXI, algo muito, muito recomendável, inteligente e eficaz, porque quando esse tipo de políticas que põem as pessoas para uma marginalidade permanente, aumentam a marginalidade, aumentam a criminalidade. É o que acontece. Mas, enfim, parece que a história não ensinou nada às pessoas. E não o vemos a ter essa coerência para selecionar as pessoas que fazem parte do seu partido, não é? Portanto... Por acaso tem bastante coerência, todos eles têm uma certa tendência para serem apanhados.
Este fim de semana... Eu nunca imaginava a possibilidade da existência de um deputado que fosse roubar malas para um sítio que tem câmaras de... Eu nunca pensei, portanto, eu acho que ele tem Isso tem é um bandido coerência e incompetente. originalidade. Isso é incompetência, não é? Bom, vamos encerrar as hostilidades por hoje. Voltamos para a semana. Passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.